pregação maravilhosa, um assunto muito bom. E poder louvar ao Senhor, escutar a voz do Senhor, obrigado. Escutar a voz do nosso Deus através da palavra, dos testemunhos, dos louvores. E assim eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma pequena palavra que o Senhor colocou em meu coração durante a semana, desde domingo passado, que o pastor falou que era para eu preparar a palavra. Eu li esse versículo no domingo à tarde. Domingo à tarde, passei a semana com ele no meu coração e cheguei aqui pela manhã. Eu nem confesso aos irmãos que eu nem li a lição que seria dada hoje, não li, nem botei a mão, nem abri a revista da lição. E aí o primeiro versículo que o nosso Diego leu aqui como leitura base, né, da lição em Romanos, confirmou a palavra de hoje. E com isso eu quero ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 1, apenas 2 versículos para podermos introduzir aqui a nossa palavra. Versículo 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Amém? Esses 2 versículos. Aqui dentro desse contexto, como já foi muito falado hoje pela manhã, na escola dominical, a igreja de Corinto, ela apresentava ali algumas dissensões, como foi falado aqui pela manhã, e esses 2 versículos vêm de um contexto aonde o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, porque ele foi notificado, que havia dissensões entre os irmãos. Por quê? Qual era a dissensão? Que uns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a exortar aqueles irmãos. Alguém foi batizado em meu nome? O apóstolo Paulo ainda fala assim: olha, graças a Deus que eu não batizei vocês, porque senão eu diria que eu teria sido batizado em meu nome. O apóstolo Paulo, ele começa a falar: está Cristo dividido? E aí o apóstolo Paulo começa a entrar nesse ponto sobre a sabedoria do mundo, o conhecimento do mundo. E aí o apóstolo Paulo: olha, eu vos prego a cruz, não com sabedoria em palavras, para que a cruz não se torne vã. O evangelho da cruz é o que eu vos prego. E aí chegamos nesse versículo, apenas para contextualizar os nossos 2 versículos. Vem de uma exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto por conta das dissensões que havia. Dos irmãos que falavam: eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. E assim o apóstolo Paulo chega nesse versículo, aonde ele fala, vamos ler novamente, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E aí, em cima desse versículo, eu comecei a pensar nas pequenas coisas, pequenas ferramentas que Deus já usou ao longo de toda a Bíblia para manifestar o seu poder ou até mesmo pregar a sua palavra, até mesmo salvar as almas. Pequenas coisas, pequenos instrumentos. E aí eu separei aqui alguns, entre vários que tem. Eu não vou entrar
nos detalhes de cada um, porque esse não é o foco, o objetivo da palavra de hoje, mas eu vou apresentar para os irmãos, por exemplo, pequenas ferramentas, pequenas coisas que Deus usou para confundir as grandes, para mover grandes coisas, para fazer grandes coisas, para manifestar o tamanho do seu poder. E nós podemos começar com ninguém menos do que Moisés. Moisés, quando vê a sarça ardendo, e Deus chama Moisés, e ele fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Moisés ali, a gente conhece a passagem que Moisés ele era tímido e tinha medo. E aí Moisés fala com Deus, como que eu vou provar, como que eu vou fazer? E Deus fala para Moisés assim, o que tens na sua mão? Aí Moisés fala assim, uma vara. Deus usou a vara, o cajado de Moisés para fazer grandes coisas. Se nós formos ler, pode botar Êxodo capítulo 4, versículo 2, que é onde Deus fala com Moisés. Mas, através de uma vara, Deus fez com que virasse uma serpente em prol do sinal do poder de Deus, da veracidade de que era Deus que estava falando. Com uma vara, apesar de Moisés ter errado, mas com uma vara fez sair água da rocha. Com uma vara, com um cajado, ele fez com que o mar se abrisse. Moisés fez? Deus fez, através de uma vara. Pequenas coisas que Deus fez para mover as grandes. Sansão, amarrado, sendo levado. A Bíblia nos diz lá em Juízes que Sansão, ele se arrebenta as cordas, pega uma queixada de jumento, sabe, uma cabeça de jumento, e ali mata 1000 homens com uma queixada de jumento. E quando acaba de matar 1000 homens com uma queixada de jumento, Sansão ele fala, Deus, o Senhor, através de mim, com essa queixada, me permitiu matar 1000 homens. E agora vou morrer de sede. E Deus vai e fornece a água para Sansão. Porque Sansão, guerreando, imagina você guerrear contra 1000 homens, sozinho. E com uma queixada de jumento, você matar 1000 homens. Imagina o desgaste físico que Sansão ficou. Mas com uma queixada de jumento, através de Sansão, Deus o capacitou para que ele destruísse 1000 homens filisteus. Você pode conferir Juízes 15:15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Deus usou, foi Sansão na sua força, mas a força vinha de quem? De Deus. E o que foi usado como instrumento para que ele matasse 1000 homens? Uma queixada de jumento. Pequenas coisas para fazer grandes coisas. Davi, um menino, está lá o gigante afrontando de novo o povo de Deus. E aí Davi olha aquele desacato do gigante, chamando, e ninguém faz nada. E Davi se incomoda, porque como nós falamos aqui na escola dominical sobre o Espírito de Deus, que já tinha se apoderado de Davi quando ele foi ungido rei. Davi cheio da unção, mas o menino, o que Davi faz? Davi desce até o ribeiro de águas e pega o quê? 5 pedras. E com uma pedra somente, Davi derruba um gigante. Foi Davi que fez? Ou foi o que estava com ele? Pequenas coisas para mover as grandes. Uma pequena pedra, a qual um exército inteiro estava com medo de enfrentar um gigante. O rei Saul foi lá e botou a sua armadura em Davi, que Davi não conseguia mexer. Eu não preciso de nada disso, tira isso de mim. E aí Davi vai e desce e fala,
Imagino Davi pensando, não preciso de armadura, deixa eu pegar essas pedras aqui, porque aqui eu tenho intimidade. Porque aqui eu sei, a minha ferramenta, eu sei manusear. Com uma pedra, ele derruba um gigante. Mais um sinal de que Deus usa uma pequena coisa para mover as grandes. Elias, após derrotar os profetas de Baal, não se chovia lá no reino de Acabe. E aí Elias começa a orar e fala para o seu moço: olha, sobe no cume da montanha e veja se vai chover. E aí o moço sobe, o ajudante de Elias, sobe e fala assim: não tem nenhum sinal de chuva. E aí a Bíblia diz que Elias fala para ele assim: olha, sobe 7 vezes. E quando você avistar um sinal de chuva, você volta aqui. E a Bíblia diz que ele sobe, e na 7ª vez, quando ele sobe, ele avista uma pequena nuvem no céu. Imagina o tamanho do nosso céu, e você com certeza já viu isso, e uma nuvem no tamanho da mão de um homem, no céu. E aí vem o moço correndo: olha, tem uma nuvem lá no céu, mas é uma nuvenzinha pequena. E aí o que o profeta fala com ele? Olha, corre e vai para cá, mas vai rápido, porque tu vai se molhar, porque a chuva vai descer. Vai chover. Seja rápido que tu pode se molhar. Uma pequena nuvem no céu, um sinal que Deus deu de que iria chover. Através de uma pequena nuvem, um pequeno sinal, uma pequena coisa, um pequeno gesto, mais uma vez, Deus mostra a grandeza do seu poder. Jesus, pregando o Evangelho, aquela multidão, e já se tinha passado todo um dia, e a multidão seguindo a Jesus, e agora chegam os seus discípulos para Jesus, e fala assim: mestre, o povo está com fome, e são muitos. Como que nós vamos alimentar? E aí a Bíblia vem dizendo, falando resumidamente, apresenta-se a eles um menino. Olha, eu não tenho muito, mas eu tenho aqui 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus fala assim: olha, traz os cestos, porque nós vamos alimentar a multidão. E os discípulos, eles comem 5 pães de cevada, e naquele pão de cevada é um pão sem fermento que nem incha, é aquele pãozinho fino. E aí Jesus usa 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Mais uma vez, Deus mostra a grandeza do seu poder com pequenas coisas. Vai guardando o que eu estou falando, os irmãos vão entender onde eu quero chegar. Voltando lá no Antigo Testamento, quando Naamã volta de guerra, ele traz com ele uma menina, a qual essa menina é colocada na casa da esposa dele, para trabalhar como serviçal. E Naamã, todos nós sabemos, Naamã ele tinha lepra. E aquela menina, a qual ninguém sabia o nome, ninguém a conhecia, aquela menina fala assim: olha, quem pudera o Senhor encontrar um homem de Deus. Às vezes, você diz assim: mas uma menina que foi trazida como despojo de guerra, digamos, colocada agora como escravizada lá na casa de Naamã, para trabalhar para a esposa de Naamã como serviçal, e ela olha para ele e fala assim: quem pudera o Senhor encontrar com um homem de Deus. E aí ele pede explicação a ela, mas quem é? E ela dá todo o caminho, e ele vai e se encontra
com Eliseu, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fala, ó, vai e mergulha nas águas 7 vezes. Os irmãos conhecem a história. Mas o que eu quero destacar aqui, uma pessoa desconhecida, uma menina que foi trazida, como agora, para trabalhar como serviçal, menosprezada por todo mundo, sem valor nenhum, e ela, usada por Deus, indica o profeta, a qual Naamã foi até o profeta e foi curada. E por último, quando Jesus envia os 12 discípulos à missão para evangelizar, foi falado aqui pela manhã também, e no capítulo 10 de Mateus, no versículo 42, bota lá, Mateus capítulo 10, versículo 42, ele diz assim: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Qual é a pequena coisa ali? Copo de água. Jesus ele diz assim, olha, vocês irão pregar o evangelho e a casa que vos receber bem, vocês dirão que a graça do nosso Deus e a paz seja sobre esse lar. E a casa que não vos receber bem, vocês batam a poeira do vosso pé e saem dali para fora, não precisa entrar. E aí Jesus diz, mas aquele que der um copo de água fria, um copo de água fresca, para qualquer um desses discípulos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu irmão, você me deu aí 7 exemplos de pequenas coisas. A Bíblia é repleta de pequenas coisas que Deus usou para mover as grandes. E aonde que eu quero chegar? Por quê? Por que tudo isso? Porque muitas das vezes, você, eu, a gente se acha incapaz de pregar o Evangelho. Quantas das vezes pode ter acontecido já no seu cotidiano, se não aconteceu, eu garanto que vai acontecer, de chegar um momento em que talvez te dê uma oportunidade de você pregar o Evangelho, de falar de Jesus, ou te é confiado um cargo, alguma missão, e você se sinta incapaz. Mas eu que sou tão pequeno, eu não tenho nem conhecimento, eu nem sei falar bem. Quem sou eu? Mas eu não conheço a Bíblia como pastor, como diácono Diego, eu não conheço, eu não sei como que eu vou pregar, eu não sei como que eu vou falar. Guarde isso, Deus usou pequenas coisas para fazer grandes coisas, pequenas coisas para revelar o seu poder. Você se acha insignificante aos olhos dos homens, mas sabe uma coisa que o apóstolo Paulo falou antes desse versículo que a gente leu? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha o que ele diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não são muitos os sábios, não são muitos os nobres. Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa ter uma faculdade teológica, você não precisa ter um pós-doutorado, você não precisa ser um pastor. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou assim: eu vos venho pregar o Cristo crucificado. O básico, o suficiente para você evangelizar, você já tem.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que você está a vida toda na igreja, e pelo menos o sentido da cruz você sabe, e é o sentido da cruz que você tem que pregar, é o sentido da cruz que você tem que falar. A gente comentou aqui várias vezes, o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento enorme, falava em outros idiomas, mas ele considerou tudo aquilo como esterco, como estrume. Por quê? Porque o evangelho da cruz, ele fala aqui, é loucura para aqueles que procuram entendimento, para os entendidos. Ele diz assim, olha, os judeus procuram sinais, os gregos conhecimento. Então, quando pregamos o evangelho da cruz, os judeus ficam confusos, os gregos ficam confusos, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Você que se acha incapaz, você que acha que eu não vou conseguir pregar o evangelho, eu não vou conseguir nem chegar lá na frente no culto e ler um versículo e dar um testemunho, saiba que na sua pequenez, no tamanho que você sente que você é onde Deus vai te usar para fazer grandes coisas. É você que Deus quer usar para fazer grandes coisas. Muitos estão esperando teólogos, formados, pastores, e Deus envia você, eu, que não temos nem faculdade, não temos cursos teológicos, e aí Deus pega você, e aí depois que você fala, você sai pensando assim, como é que eu falei aquilo? Como é que eu disse isso? Porque o conhecimento está em você, só que você não lembra. E a Bíblia nos diz o quê? Quem que nos faz lembrar de tudo que temos aprendido? O Espírito Santo. Você se acha incapaz porque na hora que você quer, você não lembra. Mas quando Deus te usa como pequena ferramenta, como pequeno instrumento, o Espírito Santo te faz lembrar todas as coisas que você tem aprendido. Não se sinta menosprezado, não se sinta incapaz, não se sinta pequeno aos olhos dos homens, porque muitas das vezes o que nos acovarda, o que nos faz, o que faz a gente se acovardar é o fato da gente querer, nem querer, a gente se sentir menor. Porque fulano é melhor do que eu, porque fulano é melhor do que eu. E dentro do nosso contexto, são os pequenos que Deus quer usar, São os simples que Deus vai usar. Meu irmão, então é inútil eu estudar, é inútil eu me formar, é inútil eu querer aumentar o meu conhecimento? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do sentimento de você achar que você não é ninguém. E na verdade, aquele que está contigo vai te fazer grandes coisas no Evangelho, a pregação do Evangelho, a preparação do Evangelho. Você pode se achar incapaz, mas quando Deus te usa, o Espírito te faz lembrar daquilo que você nem imaginava mais que você sabia. O Espírito coloca a palavra em sua boca, que você é capaz de pregar o Evangelho, salvar, trazer a salvação a uma alma. Imagina você pregando o Evangelho, você sentou com alguém, falou de Jesus, da maneira mais simples que você possa falar, mas nós já cansamos de aprender aqui, e hoje nós ouvimos pela manhã o tempo todo isso.
que quem convence é o Espírito. Eu vou ler de novo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, no versículo 17, ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aí ele diz, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha só no 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Perecem por quê? Porque se acham sábios, se acham os fariseus, os escribas, que eu sou doutor da lei, eu não preciso. Então parece loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você não precisa falar palavras bonitas, você não precisa saber falar termos hebraicos, gregos, latino e assim por diante. Pregue o evangelho da cruz. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos o evangelho da cruz. Todos nós sabemos o motivo, o sentido da cruz. E qual é a dificuldade? Por quê? Você se sente inferior? Você não se sente capacitado? Guarde esses exemplos. Deus usou as pequenas coisas para revelar o seu grande poder. Deus usou pequenos instrumentos para fazer grandes coisas. Ah, mas quem sou eu? Às vezes você pode ser a escrava, como a escrava da esposa de Naamã, a serviçal. Ninguém te conhece. Aos olhos do mundo, que valor que você tem aos olhos do mundo? Mas aquele que te enviou, aquele que está contigo, te ama e sabe o valor que você tem para a pregação do Evangelho. E as palavras que sairão da sua boca não tornarão para ti vazias, mas antes atingirão o seu objetivo, desde que você pregue o Evangelho da cruz. Veja mais uma vez que o apóstolo Paulo, ele diz, eu fui enviado para evangelizar. Você não tem que fazer a transformação de uma pessoa inteira. O apóstolo Paulo fala assim, eu fui enviado para evangelizar, não para batizar. O que às vezes limita o homem de fazer o que tem que ser feito é porque ele já pensa que tem que batizar, ele pensa que fulano se converteu, então fulano tem que correr. Calma. A nossa missão é pregar o Evangelho da cruz. Se batizar nas águas, transformação da vida, isso deixa com que o Espírito Santo se encarregue na vida daquela pessoa. Agora aquela pessoa terá um pastor. Nós temos que parar com essa cabeça de que quem ganha ovelha é pastor. O pastor não ganha ovelha. Quem ganha ovelha são as ovelhas. O pastor cuida das ovelhas. O pastor alimenta as ovelhas. O pastor dá banho nas ovelhas. O pastor corrige as ovelhas. O pastor ensina as ovelhas. O pastor alimenta as ovelhas. O pastor tira as ovelhas do frio. Agora é nossa missão como ovelhas, ganhar ovelhas. Pregar o Evangelho. Ensinar. De que adianta ficarmos todo domingo na escola dominical, adquirindo conhecimento? Foi o que foi falado aqui. Para que você quer tanto dom espiritual? A mesma coisa eu digo, para que você quer tanto conhecimento para ficar trancado dentro de casa? Ou, melhor dizendo, para quando você tem a oportunidade de falar, tu fala, não vou falar não, porque isso é coisa do pastor. Pastor que prega. Eu não estou falando para você discipular ninguém. Eu não estou falando que você tem que fazer aquela pessoa um membro. Mas o que eu estou falando é
é que você está cheia da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, e muitas vezes não se dá conta disso. Porque por mais que você venha aqui no domingo, ouça a escola dominical, ouça o culto, ouça a palavra de Deus e saia, eu tenho certeza que quando tiver que falar e o Espírito Santo tocar no seu coração, ele vai trazer à tona tudo aquilo que você tem ouvido todo esse tempo, vindo na escola dominical, vindo no culto. E por mais que você gagueje aqui ou ali, mas o Evangelho da cruz vai ser pregado. O Evangelho da salvação vai ser pregado. Vai ser esclarecido que através de Jesus chegamos ao céu. Se não temos Jesus, vamos para o inferno. O Evangelho é simples, é céu ou inferno. Não existe meio termo. O Evangelho é simples, é para a salvação das nossas almas. O que o povo quer ouvir hoje? Que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te curar. Mas foi falado aqui hoje de manhã de que o propósito é a pregação do Evangelho. Não adianta fazermos obras sociais, como foi falado aqui, e não pregarmos o Evangelho, porque somos o quê? Discípulos. O que Jesus diz lá em Marcos? Ide e o quê? Pregai o Evangelho a todas as nações, tanto em Jerusalém como na Judéia, até os confins da terra. A pregação do Evangelho. Deus vai curar, Deus vai dar bênção, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, vai. Ele tem poder para isso. Mas a pregação do Evangelho não é falar de prosperidade financeira e material. A pregação do Evangelho é te fazer refletir aonde você quer passar a sua eternidade. Quem é o Senhor da sua vida? E eu tenho certeza que esse princípio, cada um de nós que estamos aqui hoje, nós já temos dentro de nós. Não precisamos fazer uma faculdade, não precisamos cursar teologia para entender isso e falar para o mundo que só Jesus salva, que só Jesus perdoa os pecados, que não importa o que você fez, Deus perdoa os seus pecados. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e a sua salvação estará em suas mãos. Permaneça fiel, obedecendo, apresenta a Bíblia. E quando você ganhar aquela pessoa, vamos lá na igreja, vamos lá, faz uma visita na gente, vem visitar a gente, vamos conhecer o nosso pastor. Você está fazendo o seu trabalho de ovelha. Pequenas coisas. Você não precisa ser grande no conhecimento. Uma reflexão rápida. Davi e os seus irmãos. Samuel chega na casa de Jessé e a Bíblia diz que primeiro Jessé apresenta o quê? Os seus filhos maiores, mais fortes, mais bonitos, apresentáveis. E aí Samuel, na sua meditação com Deus, Samuel diz assim, então é esse, olha, boa aparência, forte, será um belo rei. Até que passa todos os irmãos, Deus fala, não é eles, ainda falta um, cadê o outro? Aí vem o menorzinho correndo, todo franzino, pequenininho. Aí qual é a reflexão que a gente faz? Você não precisa ser grande e forte no conhecimento. Mas se você for aquele fraco que se dedica, que está sempre cuidando das ovelhas, que está sempre no pasto, prezando pelas coisas do Pai, é você, pequeno, fraco, desconhecido, que Deus vai chamar, vai te capacitar para pregar o Evangelho. Amém? Assim é a palavra que Deus colocou em meu coração. E espero que os irmãos reflitam. Deus usa as pequenas coisas, pequenos instrumentos, pequenas ferramentas para expressar a imensidão do seu poder.
para a expansão do reino dos céus, Deus usa a gente, pequenos, fracos, desconhecidos, como o salmo que a irmã leu, onde muitos menosprezam, desprezam, porque adoramos a Deus, mas é através da sua vida, que Deus vai abençoar outras vidas e você vai poder trazer pessoas para a expansão do reino.